Olá, sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. No programa desta semana, vamos falar do caso de pessoas que não possuem um vínculo importante com o Estado, o da nacionalidade. Ser um apátrida traz diversas consequências. Para saber como acontece a perda da nacionalidade e os resultados disso, nós vamos conversar com a mestre em Direito Internacional, Natália Medina, e o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, Andrés Ramírez. Mas antes, eu os convido a assistir uma reportagem. O número é alto e chama a atenção. Aproximadamente 12 milhões de pessoas em todo o mundo não possuem nacionalidade, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur. Esses homens e mulheres de todas as idades que não possuem elo legal com o Estado são conhecidos como apátridas e enfrentam diversos problemas, como, por exemplo, o acesso aos serviços de saúde e educação e até mesmo de deslocamento. Na busca por proteção, essas pessoas podem recorrer a um dos países que ratificaram a Convenção de 1954 sobre o Estatuto dos Apátridas. Aqui no Brasil, o indivíduo deve procurar a Polícia Federal para que seja estabelecido um contato com o Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça. Esse amparo só não é oferecido às pessoas que já tenham algum tipo de proteção da ONU, que tenham residência fixa em algum país ou cometido crimes contra a paz. Os apátridas residentes no Brasil possuem alguns direitos, como, por exemplo, receber a mesma assistência básica dada a qualquer outro estrangeiro legal no país, como o direito a emprego remunerado, à educação pública, à moradia e à liberdade de circulação. Receber toda a documentação assegurada pela lei brasileira, receber mediante requerimento o passaporte para estrangeiro, documento que permite viagens de apátridas ao exterior. Solicitar a permanência após ter mantido residência fixa no país por 4 anos contínuos e atendido outras exigências, como saber ler e escrever na língua portuguesa e não ter sido denunciado por crime doloso, entre outras. Estando em território nacional, alguns deveres também devem ser cumpridos. Entre eles estão o de não praticar atos contrários à segurança nacional ou à ordem pública, sob pena de perder a proteção do Estado brasileiro, respeitar a Constituição Federal e as leis brasileiras, ao cometer qualquer crime ou infração, terão o mesmo tratamento legal dado aos cidadãos brasileiros. Informar a Polícia Federal no prazo de 30 dias qualquer mudança de endereço e manter a documentação atualizada. Nesse caso, eu gostaria de começar exatamente com esse conceito. O que é exatamente um apátrida? Bem, uma apátrida, né? Pátrida sem pátria. É uma pessoa que não possui uma nacionalidade. E a nacionalidade está vinculada a vários direitos essenciais, como, por exemplo, a proteção consular, né? E também o exercício principalmente de direitos políticos e uma série de vínculos específicos que o Estado tem com uma pessoa. E a nacionalidade é um direito humano fundamental que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também em outras convenções internacionais, de forma que a não existência de uma nacionalidade é um problema grave do ponto de vista do gozo de direitos importantes de uma pessoa. Quando é que uma pessoa perde essa nacionalidade? Quando é que ela se torna uma apátrida? É a verdade que tem pessoas que já nasceram apátridas. E tem pessoas que tiveram uma nacionalidade e que perderam a nacionalidade por diversos motivos. Um dos motivos fundamentais é, por exemplo, no caso de pessoas que faziam parte de um país, como eu acho que o caso mais importante foi o caso da União Soviética, que no ano 1991 teve uma independência dos diversos Estados-membros da União Soviética e desapareceu a nacionalidade soviética. E as pessoas tinham essa nacionalidade, mas deixaram de ter. E já não tiveram uma nova nacionalidade, porque eles ficaram num país novo, recente, e ficaram apenas com um passaporte da nacionalidade soviética que já tinha sumido. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, no caso da Federação das ex-repúblicas jugoslavas, que eram umas 6 países membros que estavam parte dessa Federação Jugoslava, a antiga Macedônia, Croácia, Eslovênia,
Bósnia-Herzegovina, Montenegro, e quando teve a independência no ano 1992, e muitas das pessoas também perderam a nacionalidade jugoslava e não tiveram uma nova nacionalidade. Então, muitas delas tiveram esse problema. Mais recentemente, a gente teve o problema da independência do Sudão, o Sudão e o Sudão do Sul, que separou, e então isso criou uma situação de apatia para muitas pessoas que ficaram sem nacionalidade. Hoje mesmo estamos tendo uma grande preocupação com a grande crise que estamos tendo na Síria. Nesse caso, estamos falando de pessoas que tiveram que fugir como refugiados para os países, sobretudo para os países da vizinhança, para a Jordânia, para Líbano, para a Turquia, para o Iraque. E muitos deles são crianças que chegaram lá sem ter tido documentos e não têm certidão de nascimento, que são uma das principais preocupações que temos. Não são apátridas agora, mas poderiam ser apátridas se de fato Síria não reconhece a eles como nacionais da Síria. Então estamos tendo essa muito grande preocupação. Neste momento o ACNUR está fazendo um grande esforço com as autoridades locais para tentar de promover o registro e a certidão de nascimento dessas crianças que estão basicamente nestes países que eu mencionei. Porque o tema da pátria é um vínculo jurídico entre o Estado e a pessoa, o indivíduo. Isso chega numa situação justamente que eu gostaria de projetar, que é exatamente essa. Como eu disse, além de questões emocionais e culturais, mas há também consequências jurídicas, sim, até mesmo em termos de mobilidade, a começar do próprio passaporte. Claro. Como é que funciona? O que acontece com a pessoa que tem essa situação de apatridia? Bom, a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, garante aos apátridas, reconhecidamente apátridas, que eles tenham esses direitos, apesar de não gozarem de uma nacionalidade. Entre os direitos previstos nessa Convenção, há o direito ao documento de identidade e também a um documento de viagem. Certo? Então, o que esse Estatuto de 1954 busca fazer é justamente garantir que a falta da nacionalidade não impeça a pessoa de ter acesso a esses direitos básicos, né? Entre esses direitos estão, por exemplo, o direito a uma propriedade de bem móvel, de bem imóvel, o direito à educação, né? Que no caso, inclusive, é um direito que se garante em igualdade de condições com os nacionais do Estado, onde o apátrida tenha a sua residência legalmente reconhecida. É possível reconhecer a residência, reconhecer o estado de apátrida, sem que necessariamente se atribua uma nacionalidade a ele. Então, alguns direitos muito importantes, como a liberdade religiosa, como o acesso à educação básica, como o direito de expressão, são direitos que se devem gozar em condição de igualdade com os nacionais. O direito de, no caso do Estado passar por um racionamento, o apátrida não ser discriminado, também está previsto na Convenção. Uma preocupação posterior é que as pessoas não permaneçam apátridas, ou seja, que seja possível atribuir-lhes alguma nacionalidade. Né? E isso já é um objeto de uma segunda convenção, que é uma convenção para a redução dos casos de apatridia de 1961, e esta convenção já vai buscar critérios subsidiários para que, se a pessoa não tem nenhuma nacionalidade de acordo com os critérios que o Estado estabelece, ela possa ter pelo menos a nacionalidade do Estado em cujo território ela nasceu. Na verdade, aqui é preciso fazer um esclarecimento, que é justamente como se atribui nacionalidade a alguém, né? A pessoa, ao mesmo tempo que a nacionalidade é um direito humano, os estados são soberanos para decidir qual é o critério em que se vai utilizar para atribuir a nacionalidade. E os critérios mais comuns são o nascimento no território, que a gente chama de ius soli, ou a descendência, né, que você seja filho de alguém que possui a nacionalidade desse estado, que se chama ius sanguinis, se costuma chamar ius sanguinis. E como os estados estabelecem aleatoriamente, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua história, esses critérios de nacionalidade, é possível que haja tanto um conflito positivo de nacionalidades, ou seja, que uma pessoa tenha mais de uma nacionalidade,
como também um conflito negativo de nacionalidades, quando a pessoa não tem nenhuma nacionalidade. O Acnur convive muito com problemas relacionados especificamente a essa questão. É porque o Acnur, a verdade é que tem mandato sobre a proteção dos apátridas. O Acnur nasceu o 14 de dezembro do ano 1950 pela Assembleia Geral e está baseado na normativa jurídica da Convenção de 1951 de Refugiados. Mas como tem pessoas apátridas que não são refugiados, ficou um vazio jurídico. Por isso que a comunidade internacional decidiu também estabelecer a Convenção de 1954, que é a convenção que é a normativa jurídica onde se estabelece o regulamento dos apátridas e a definição do que é uma apátrida. Então, o Acnur, pelo trabalho que tem, o mandato de refugiados que tem, e pelos parecidos que têm os refugiados e os apátridas em muitas coisas, por exemplo, as duas categorias não têm proteção, precisam de proteção internacional. Nesse sentido, e dada a experiência que tem o Acnur, foi dado pela Assembleia Geral também um mandato da proteção dos apátridas, baseado nessa convenção jurídica internacional que é a Convenção de 1954. É uma pena, mas temos poucos países que têm ratificado a Convenção de 1954. Temos apenas 79, até o dia de ontem, vamos dizer. 79 países que têm ratificado, que são membros, Estados-membros, parte da Convenção de 1954. Como a professora estava falando, temos, além dessa convenção, temos mais outra, que é a Convenção para reduzir. E a verdade é que a ideia era tentar eliminar os casos de apátrida. Mas, falemos sério, isso parece uma situação muito complicada, até porque estamos tendo mais casos novos, mais recentes, que estão criando situações de apatridia. Mas essa convenção de 1961, que foi a convenção para tentar reduzir os casos de apatridia, é uma convenção que ainda tem menos estados parte. Temos apenas 54 estados partes desta convenção de redução da apatridia. Então, nós fazemos um apelo à comunidade internacional e aos estados para que também ratifiquem estas importantes ferramentas jurídicas internacionais sobre o tema da apatridia. O Direito Sem Fronteiras, ele não acabou. Nós vamos para uma pequena pausa e voltamos já. Não saia daí. O 12º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor acontece na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Este ano, o tema do evento é vulnerabilidade e inclusão. O evento será realizado entre os dias 12 e 15 de maio. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras e hoje estamos falando a respeito da apatridia. Eu começo com uma questão, antes de mais nada, de direito. Eu, como brasileiro, eu posso renunciar à minha nacionalidade, por exemplo? A verdade é que, e essa é uma coisa muito importante do direito internacional, que a pessoa pode até perder a nacionalidade voluntariamente, mas sob a condição que tenha outra nacionalidade. Porque, senão, o direito internacional estaria, de fato, apoiando a perda de todos os direitos, porque a nacionalidade é a base de todos os direitos. Por exemplo, no meu caso, eu tenho dupla nacionalidade. Por quê? Porque eu nasci nos Estados Unidos e os Estados Unidos dá o direito de jus solis, né? Estabelece a nacionalidade baseado no jus solis e no jus sanguinis, né? Direito por ter nascido lá ou por ter pais americanos. Meus pais são mexicanos. E então, eu tenho, por causa de jus sanguinis, a nacionalidade mexicana. Então, sendo que eu tenho dupla nacionalidade, eu poderia renunciar a uma destas duas nacionalidades. Poderia dizer, por exemplo, diante das autoridades americanas, eu já não quero ser mais americano. E tudo bem, porque eu ainda tenho a nacionalidade mexicana. Temos tido casos de muitas pessoas famosas que têm estado nessa situação. Tivemos, por exemplo, um jogador muito famoso de xadrez, Victor Kornoy,
que ele perdeu a nacionalidade soviética, quando foi este tema da perda da União Soviética, e por um tempo ele virou apátrida. Mas depois ele foi para a Suíça e conseguiu a nacionalidade suíça. Então, uma pessoa assim poderia perder a nacionalidade por causa deste conflito entre jus sanguinis e jus solis, ou por causa do desmembramento de um país que antes era um país, de repente sumiu como país, e então não tinha como ter nacionalidade. No caso do Dr. Andrés, o exemplo dele, ele tem duas nacionalidades originárias, né? Ou seja, as duas nacionalidades, tanto a ius solis como a ius sanguinis, são direitos que ele tinha desde o nascimento. Claro. Mas uma pessoa pode, num momento posterior da vida, por exemplo, ela casa-se com alguém de outra nacionalidade, muda-se do seu país e passa a viver em outro país, ela pode adquirir o que se chama de nacionalidade secundária, ela pode se naturalizar. Né? E essa naturalização também gera uma nova nacionalidade. Às vezes o Estado que naturaliza exige a renúncia da nacionalidade originária, não aceita que a pessoa mantenha duas nacionalidades. O que é importante a gente afirmar é que todo mundo tem direito a uma nacionalidade, mas ninguém tem direito a duas nacionalidades necessariamente. Né? Não é um direito humano possuir duas ou mais nacionalidades, mas sim possuir uma nacionalidade, ou pelo menos uma nacionalidade, embora vários estados convivam e aceitem a situação da dupla nacionalidade. Há um ponto específico que é tratado dessa maneira como algo de uma importância maior, que é a questão das crianças. Há pontos específicos na legislação, há um foco específico de proteção e que já foi tema de debate intenso aqui no Brasil, que era a época que se falava a respeito dos brasileirinhos apátridas. Eu mesmo fiz várias entrevistas à época a respeito desse tema. Por que exatamente essa preocupação, esse foco específico? É que a Constituição brasileira tinha uma espécie de lacuna para tratar alguns casos. O que a nossa Constituição estabelece em termos de nacionalidade? Primeiramente, é nacional do Brasil, né, tem a nacionalidade primária, originária, é o que a gente chama de brasileiro nato, todo aquele que nasce no território brasileiro, exceto se seus pais estiverem no Brasil a serviço do seu país. E também era brasileiro, de acordo com a primeira redação da Constituição, todo filho de brasileiros nascido em território estrangeiro, desde que viesse a residir no Brasil e, ao completar 18 anos, pedisse ou requeresse a nacionalidade brasileira. Acontece que, numa situação como essa, se um filho de brasileiros nascia no exterior, mas não vinha residir no Brasil, ou mesmo que viesse, não tinha ainda completado 18 anos, durante todo o período da infância e da adolescência, essa pessoa ficava sem nacionalidade. E nós, no entanto, temos um sentimento de ligação, tanto que chamamos de brasileirinhos, né? Aquelas pessoas que, apesar disso, não possuíam uma nacionalidade. Por conta dessa lacuna e também tendo em vista que o Brasil ratificou a Convenção sobre a redução dos casos de apatridia, foi feita uma emenda constitucional, é a emenda constitucional número 54 de 2007, que acrescentou a possibilidade de os pais desta criança, nascida no exterior, fazerem o seu registro na repartição consular brasileira competente. Né? Dessa forma, se brasileiros hoje têm filhos em outro país, podem, desde já, registrar os seus filhos como brasileiros no consulado brasileiro, né? Evitando que esta criança fique sem nacionalidade, fique apátrida. Falamos aqui no caso dos brasileirinhos. É um problema que atinge outras nacionalidades, há diversas crianças que têm uma expectativa de proteção pelos diplomas que tratam disso, porque é uma questão fundamental. Claro. Não, agora, eu queria acrescentar que o Brasil é um dos poucos países que é assinatário da Convenção de 1954 e da Convenção de 1961. E mais outro avanço muito importante é que nós tivemos uma reunião a nível ministerial em Genebra, onde os estados, membros do Comitê Executivo do ACNUR, apresentaram compromissos para tentar melhorar as condições dos refugiados e compromissos também sobre o tema dos apátridas. E o Brasil apresentou naquela reunião ministerial de dezembro do ano 2011 o compromisso de internalizar as convenções dentro da legislação brasileira, do jeito que, além de ser
signatário das convenções, também dentro da legislação brasileira, possa ter um mecanismo para determinar a condição de apátrida dentro do país, como tem, por exemplo, um mecanismo para determinar a condição de refugiado. No caso dos refugiados, temos o CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados, onde tem um processo de elegibilidade para determinar a condição de refugiado. Mas não temos aqui no Brasil um mecanismo específico para determinar a condição de apátrida. Então, com esse compromisso, o Ministério da Justiça está preparando uma lei que eles estão querendo incluir dentro da novo projeto de lei de migrações, para que isso seja debatido no Congresso e seja aprovado para ter também esse mecanismo para determinar a condição de apátrida, o que seria também um muito grande avanço a nível internacional. Eu percebo, inclusive, quando fizemos já uma entrevista a respeito da questão dos refugiados, que muitos países têm uma certa resistência a assinar as convenções internacionais relativas a certos temas, como é o caso dos refugiados e, no caso especificamente também, em relação à apatridia. Por quê? Há um medo que a soberania seja atingida? O que é que acontece? Eu acho que sempre temos um dilema, né? Eu acho que a gente começou a falar que o tema da apatridia é, por um lado, um tema de direitos humanos, mas, por outro lado, tem que ser respeitado a soberania nacional. Esse dilema tem que ser resolvido de um jeito muito equilibrado, respeitando a soberania, mas, ao mesmo tempo, os direitos das pessoas. Tem alguns estados que, nesse dilema, acabam se perdendo e priorizando o tema da soberania como se fosse um tema absoluto, e não entendendo que temos como conciliar os interesses da soberania nacional com os direitos humanos. E eu acho que temos muito para fazer nesse sentido, até porque muitos estados podem ser assinatários das convenções, por exemplo, das convenções da apatridia, da Convenção de 54 e de 61, e fazer algumas reservas, por exemplo, que puderam ter, porque muitos deles têm reservas, reservas de alguns artigos específicos da Convenção. Então, não dá para entender que hoje, no século XXI, ainda estejam tantos estados com aquele receio de não ratificar a Convenção da Apatridia. Então, nosso apelo permanente é tentar de que mais e mais estados possam se sumar a este esforço internacional, porque é um dos principais direitos humanos, o tema do direito da nacionalidade. Eu ia apenas complementar aqui, no sentido de que o critério da Convenção de 61 é um critério muito justo e muito simples, que é simplesmente aquela pessoa que por outras circunstâncias, em outra situação, né, ficaria sem a nacionalidade, tenha o direito à nacionalidade do Estado em cujo território ela nasce. Isso ficaria como um critério subsidiário, né? Ou seja, apenas no caso de os próprios critérios dos Estados não atribuírem uma nacionalidade para essa pessoa, né? Então, é verdade, é totalmente uma situação que precisa ser conciliada, né? Que precisa ser resolvida, e é resolvida pela Convenção de uma forma muito simples, utilizando-se o ius soli, que já é um critério utilizado por muitos países, como critério subsidiário para resolver a situação da apatridia. Estamos chegando ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Eu agradeço a participação dos nossos convidados de hoje para falar a respeito do nosso tema, a mestre em Direito Internacional Natália Medina e o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, André Samires. E você, amigo da TV Justiça, pode ajudar a fazer o programa. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O endereço é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever o programa, acesse o site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!